Bom dia, gente, tudo bom? Espero que estejam bem, que hoje nós possamos agradecer, glorificar a Deus pelo dia maravilhoso que Ele preparou para nós e que o Espírito Santo de Deus venha trazer, né, nessa palavra um entendimento, uma sabedoria para que possamos verdadeiramente viver aquilo que o Senhor tem para nós, porque a palavra que Ele colocou hoje ao meu coração realmente é uma palavra muito poderosa quando a gente consegue exercer ela de verdade, que é quando Paulo diz lá em 2 Coríntios que o poder de Deus se aperfeiçoa em minhas fraquezas. Quando ele diz que ele se gloria, ele se alegra, ele tem o maior prazer nas fraquezas dele, por quê? Porque quando ele se gloria nas fraquezas dele, o poder de Deus vem sobre ele e o nome do Senhor é glorificado e não o nome dele. E a palavra de Deus sempre nos alerta, nos motiva a se esvaziar de nós mesmos, porque quando esvaziamos de nós mesmos, o Senhor tem espaço para trabalhar em nós e através de nós. E a Bíblia também nos fala que nós somos vasos de barro, mas que carregamos o maior tesouro, que é o Espírito. Então isso tudo nos faz analisar, nos faz refletir que quando a gente faz porque a gente pode, então é mérito nosso. Quando a gente faz porque tem tempo, então também pode ser um mérito nosso. Quando a gente faz porque tem dinheiro, também é mérito nosso. Quando a gente faz porque estudou o suficiente, é mérito nosso. Mas quando a gente faz sem poder, sem ter, sem saber, aí é mérito do Senhor. Aí o nome do Senhor foi glorificado, porque não foi pelo meu saber, não foi pelo que eu tenho, não foi pelas minhas forças, mas foi porque na minha fraqueza eu me disponibilizei para que o Senhor se faça forte através da minha vida. Consegue entender isso? Olha o que diz esse versículo lá em Zacarias, capítulo 4, versículo 6, diz assim: E respondeu e me falou o Senhor, dizendo: Esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo: Não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos exércitos. Olha só que incrível. Não é por força e nem por violência. E muitas das vezes a gente quer ter força para poder fazer algo. E o pior ainda, a gente quer fazer com violência. O que é fazer com violência que ele está querendo falar aqui? É quando você quer tentar dar o máximo, tentar fazer com todas as suas forças. E você acaba agindo com violência. Violência é excesso de força. É quando eu coloco toda a força que eu tenho. Isso é violência. E ele está falando aqui, tá tudo errado, para. Não é com força e nem com excesso das suas forças, mas pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de Deus. Olha só que tremendo. E isso nos faz pensar demais que muitas das vezes a gente deixou de fazer algo porque pensou, não, eu não posso, porque eu não tenho força, porque eu não sei fazer, porque eu não consigo falar, porque eu não tenho dinheiro. Mas se você entender que é nesse momento que Deus quer te usar, a gente vai saber dar glória pela nossa fraqueza. Como Paulo nos falou, eu me glorifico nas minhas fraquezas, porque é na minha fraqueza que o Senhor se faz forte. Sabe quando a gente vê aquelas mulheres de oração, aquelas mulheres bem humildes, que a gente sabe que muitas das vezes não sabe nem ler, nem assinar seu próprio nome, e Deus usa poderosamente? É por isso,
porque não foi na força da intelectualidade delas, não foi no muito saber delas, mas na fraqueza delas, o Senhor aperfeiçoa o poder. Sabe aqueles missionários que vão para o campo missionário porque ardeu um chamado no coração deles e eles largam emprego, largam tudo, vão sem nenhum real no bolso, mas vão fazer a obra de Deus confiando no Senhor. E chega um para dar 1000 cestas, e chega outro para dar um caminhão de roupa, e chega outro para doar a Bíblia, e as coisas vão chegando nesse missionário que simplesmente ativou seu coração, entendeu que não é pelas minhas forças, não é quando eu tiver e quando eu puder, mas o poder de Deus se aperfeiçoa nessa fraqueza. Então quando a gente consegue entender, a gente consegue se movimentar no reino de Deus com alegria, não com tristeza. Eu não posso, eu não sei, eu não sei nem falar como eu vou pregar, eu não tenho estudo, como eu vou fazer. E é nesse momento, é nessa parte, é nesse X da tua vida, é nessa fraqueza que você se encontra, que o poder de Deus se aperfeiçoa, que o nome dele é glorificado, que todos vão ver, caramba, como que fez isso? Não foi por ela não poderia fazer isso, é só Deus. E reconhece que é só Deus que faz através de nós. Olha só que lindo que a palavra diz lá em Isaías. Ultimamente Isaías tem falado muito aos nossos corações, né? Mas aqui em Isaías 40, do versículo 28 ao 31, diz assim: Não sabeis, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga? Olha só, ele está falando, vocês não sabem que o Senhor é infinito, que ele não se cansa e nunca se fadiga? Versículo 29. Só um ser, só Deus que não se cansa e não se fadiga pode fazer isso aqui, ó. Versículo 29. Ele dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem vigor nenhum. Para e pensa. O Senhor, ele multiplica as forças, ele dá o vigor dele. Ele dá porque ele é o dono da força, ele nunca se cansa. Ele é ele é a nossa força. Então, quando ele vê que nós estamos cansados, quando ele vê que nós estamos sem força nenhuma, aí ele vem e derrama a força dele. Aí ele vem e multiplica o vigor dele em nós. Ele viu que a gente tirou a nossa força humana, a nossa capacitação humana, saiu tudo que é nosso, para que ele venha derramar o que é dele em nós. Versículo 30. Os jovens, ele está falando aqui, que não é o tempo, não é a sua idade, ele está falando aqui sobre a capacitação humana. Os jovens se cansarão, ele está falando, e se fadigarão, e os jovens certamente cairão. Ele está falando aqui que isso vai acontecer, um dia você vai se cansar, um dia você vai cair, se você continuar andando com as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Por quê? Porque eles esperaram que o Senhor fortalecesse. Eles entregaram a força humana e o Senhor Deus deu uma força divina, uma força do Senhor, a ponto que a gente corre e não se cansa, a gente caminha e não se fadiga. Por quê? Porque é uma força sobrenatural. Não é mais a minha força, não é mais a minha violência, o meu esforço de fazer força. Não, é algo que vem do Senhor. E isso é poderoso. Quando a gente entende isso, a gente não quer mais declarar aquelas palavras, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o melhor que eu puder, e Senhor, eu quero ser o melhor que eu puder. Quando a gente entende isso, a gente vê que é quando a gente não pode, que ele se faz. Claro que a gente tem que querer dar o nosso melhor, mas sabendo que a força não é nossa, que a gente vem querer fazer com as forças de Deus,
E eu anotei aqui essa palavra, impotência. Quando a gente consegue entender essa mensagem dessa força que Paulo está falando aqui, a gente declara que eu escolho ser impotente. Nossa, será que isso está certo, Samara? Porque o que mais a gente quer é fazer e acontecer, mas só que diante dessa palavra, nós precisamos escolher ser impotente, porque quando eu sou impotente, o Senhor derrama a potência dele sobre mim. Quando eu sou totalmente dependente da graça de Deus, ele derrama a graça dele sobre mim. Quando eu escolho ser fraco, ele derrama a força dele em mim. Quando eu me disponho, mesmo não sabendo, não entendendo, não podendo, ele vem, me capacita, me direciona, me enche até transbordar. Por quê? Porque o poder de Deus se aperfeiçoa em nossas fraquezas. E a partir daí, a gente entende que não é sobre dar resultados, porque resultado é aquilo que você conquista com as suas forças. Aí a gente começa a entender que é sobre gerar frutos, porque quando a gente gera fruto, o fruto só é gerado quando a árvore tem raiz, quando o interior da árvore está saudável. Aí sim é gerado um fruto. Uma árvore não fica ali falando, gera fruto, fazendo força para gerar fruto. Não, porque é natural uma árvore que está ali enraizada, buscando as forças no Senhor, gerar fruto. Então não busque resultados. Tenha o processo e a alegria de gerar fruto na força do Senhor. Amém? Deus abençoe nossas vidas. Fiquem na paz. Eu tenho certeza que Deus vai se aperfeiçoar nessa fraqueza aí que você identificou ouvindo essa palavra. Fiquem na paz.